Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Karine Giotti, você tá no Maternidade em Flow. No vídeo anterior que eu fiz um corte, né, e vou fazer esse outro para que os vídeos, de uma maneira geral, não fiquem muito extensos. Eu tava falando sobre como que funciona a questão da memória, assim, né, e de uma situação que aconteceu em relação ao Gustavo e que foi uma situação que, assim, foi muito interessante, mas teria um potencial muito grande para ser uma coisa ruim até, né, uma coisa negativa se fosse o caso. Né, para entender melhor o que eu tô querendo dizer, dá uma voltada, tá, no vídeo anterior. Mas o que eu tava querendo, né, que eu terminei o vídeo falando que eu queria trazer para ser o foco desse vídeo, é cuidado com a sua plantação, porque a colheita vai chegar. Por que eu falo disso? Porque às vezes, no momento de raiva, no momento de frustração, você pode falar coisas para o seu filho e que não necessariamente às vezes seja a sua intenção, ou você não percebe às vezes o que aquilo ali pode ocasionar a longo prazo, mas pode gerar feridas bem profundas na sua criança, digamos assim, agendamentos, crenças limitantes, são coisas que a gente tem ainda para falar, que são muito grandes e muito extensas. Eu continuo aqui com o Bob, não sei se vocês conseguem ver o rabinho dele aqui, meu amiguinho, meu leal amiguinho que tá aqui, que eu adorei conhecer nesse lugar que a gente tá. O que acontece? Por muitas vezes, num momento de raiva, por exemplo, é muito comum, às vezes, a gente ouvir as pessoas falando, por exemplo, você não tem que querer nada. Quem manda sou eu que sou o pai, eu que sou a mãe, cala a boca, você não tem direito a isso, ou sei lá, você é birrento, qualquer coisa que você falar nesse sentido, você é chato, nossa, você é insuportável, qualquer coisa do tipo, sabe? Nossa, seu infeliz, né? Sai daqui, seu infeliz. Enfim, cada um, e aí a gente entra naqueles vídeos da questão das sombras, cada um tem as suas sombras e a maternidade é um convite a dançar com as próprias sombras, e cada um vai ter as suas limitações, suas frustrações, enfim, né? Cada um vai lidar com a situação de determinados jeitos. Mas a questão é essa, cuidado com o que você fala, né? Cuidado com a sua plantação, porque às vezes você acredita que não tem muita relevância daquilo ali, mas aquilo ali pode magoar e perseguir a criança por longos períodos de tempo, e ela às vezes se tornar um adulto, por exemplo, acreditando que é infeliz, e que por mais que tente buscar na cabeça dele a felicidade, ele tem uma crença limitante que ele nem mesmo conhece, e ele não consegue ser feliz. Ou então ele acredita que as pessoas têm que decidir por ele porque ele é uma pessoa que não tem que querer nada. Eu sei que é difícil lidar com uma criança que tem vontades e que expressa e que bate o pé, que tem uma vontade forte. Eu tenho um filho assim, eu sei do que vocês que têm filhos assim também passam. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala para que a gente não gere mais feridas do que a gente já vai gerar, né, nas nossas crianças, porque a gente não vai conseguir atender todas as necessidades delas, a gente vai causar frustrações, vamos ter aí feridas emocionais, a gente vai acabar, né, infelizmente ocasionando, e isso já é uma questão que eu trago para vocês também, que eu acho interessante a gente trazer à tona e a gente ter cuidado, porque muitas pessoas às vezes tratam essa questão, por exemplo, da frustração, no sentido de eu tenho que frustrar meu filho porque a vida é assim, então gera situações para que tenha frustração. Só que eu te digo uma coisa, você não precisa focar nessas situações, porque essas situações já vão existir naturalmente. Você não vai conseguir atender todas as necessidades do seu filho e na hora que necessariamente ele vai querer. Então, as frustrações já vão fazer parte natural da vida dele. Você não precisa criar situações para tentar fazer com que ele crie-se forte e resistente, etc. Você só está causando feridas emocionais desnecessárias ao seu filho, fazendo com que às vezes você não seja nem mais o porto, né, seguro do seu filho, para que ele traga as questões emocionais dele, para você poder ajudar ele a ser um ser humano melhor, mais desenvolvido. Então, era isso, essa ideia que eu queria trazer para esse vídeo, para vocês terem muito cuidado, principalmente em momentos de raiva, né, para quem, já falei da questão dos temperamentos também, se eu não coloquei aqui ainda, eu vou colocar a série que eu gravei básica, assim, sobre os temperamentos, e acho interessante para quem não assistiu, dar uma assistida nesses vídeos, mas principalmente para as pessoas que são coléricas e sanguíneas, e às vezes em determinadas situações de adversidade, né, serem primeiro tomadas
pessoas de um espírito de raiva, assim, né, que são pessoas mais da raiva e terem reações mais expressivas, para elas tomarem muito cuidado no que elas fazem, no que elas falam, porque às vezes passa, né, despercebido para elas, mas não necessariamente vai passar despercebido para o filho delas ou para outras pessoas, né, que elas tenham convivência. Como o perfil é voltado para a questão da criança, eu sempre vou estar o foco da criança, mas essas situações todas vocês podem amplificar para qualquer tipo de contexto, né, social, familiar, profissional que vocês estejam estabelecendo com outras pessoas. Então é isso que eu queria trazer para vocês, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Conta para mim o que vocês acham a respeito disso, se vocês têm alguns tipos de crença limitantes, talvez, que vocês já ouviram desde a infância, ou alguma coisa que marcou vocês, e que vocês perceberam que isso realmente afetou a vida de vocês de alguma forma. Se vocês já perceberam que a crença de vocês ficou às vezes sentida com alguma coisa e levou muito mais a sério, talvez, que você tivesse a intenção de ser, enfim, conta pra mim, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.